Era uma vez três irmãos que estavam viajando por uma estrada deserta ao anoitecer. É assim que começa o conto mais perigoso de toda a literatura bruxa. Mas e se eu te dissesse que esse conto nunca foi apenas uma história infantil, mas sim uma profecia camuflada, cuidadosamente escondida entre as páginas lidas por jovens bruxos? Muitos acreditam que o conto dos três irmãos é apenas uma fábula moral, mas há quem jure que o destino de Harry Potter já estava selado ali, muito antes da cicatriz e muito antes de Voldemort. Severus Snape, Lord Voldemort e Harry Potter. Três figuras tão distintas e ainda assim tão profundamente conectadas a um destino. Hoje nós vamos mergulhar novamente nessa penseira e descobrir que o conto dos três irmãos é mais real do que qualquer um gostaria de admitir. E se você sente a magia correndo dentro de você, fique até o fim. A verdade nunca esteve tão próxima. Os contos de Biddlebardo são leitura obrigatória nas casas bruxas desde tempos imemoriais. Mas entre todas as histórias, o conto dos três irmãos sempre se destacou por sua atmosfera sombria e seu final desconcertante. Segundo os arquivos do Wizard World, o conto foi inspirado em uma lenda real, a dos três irmãos Peverell, Antíoco, Cadmo e Ignoto. E eles não eram simples personagens de contos de fada, eles realmente existiram de fato. Percebemos isso ao ver o brasão dos Peverell, que aparece gravado em túmulos antigos no cemitério de Godric's Hollow, a mesma vila onde nasceu Harry Potter. Mas seria coincidência ou o destino do nosso menino que sobreviveu? Há uma teoria discutida entre os fãs da saga que muda tudo o que sabemos sobre essa história. Ela diz que os três irmãos não são apenas personagens do passado, mas que também se manifestam em figuras chaves da saga. Lord Voldemort é Antíoco, o primeiro irmão, obcecado pelo poder e pela invencibilidade. Severus Snape é Cadmo, o segundo irmão, preso da perda, incapaz de seguir adiante. E Harry Potter é Ignoto, o terceiro irmão que compreende a morte e caminha com ela de cabeça erguida. Essa visão não apenas aproxima o conto da realidade, como também revela que o nosso menino Potter estava destinado a cruzar o caminho da morte desde o início. Mas J.K. Rowling nunca escondeu sua fascinação por mitologia, e nesse conto ela constrói uma ponte entre o mundo bruxo e os grandes mitos da humanidade. A morte como personagem tem traços da figura grega de Thanatos, do Anjo da Morte cristão e até da Morrigan celta, deusa da guerra e do destino. Ela oferece presentes envenenados, seduz com poder e observa pacientemente enquanto cada irmão cai por suas próprias escolhas. A morte nesse conto é um ser literal, que atua conforme nossas escolhas, só que alguns acreditam que a morte não premiou os irmãos, mas testou eles. Outros dizem que ela manipulou o destino, oferecendo exatamente o que cada um desejava, um jeito para provar que nenhum bruxo escapa do fim. Mas até onde conhecemos, apenas um bruxo escapou dos braços dela. Alguém que conseguiu dançar com a morte e ainda sair inteiro. Harry Potter. De todas as três relíquias da morte, a varinha das varinhas é a mais desejada. Forjada por Antíoco Peverell, ou talvez presenteada pela própria morte, ela passou de mão em mão, deixando um rastro de sangue, ambição e traição. Alguns mais conhecidos como Gregorovitch, Grindelwald, Dumbledore e Voldemort. Todos foram donos dela, mas nenhum controlou ela totalmente. Essa varinha não é um artefato comum, ela exige lealdade e só é ganhada pela conquista, nunca por uma herança ou um direito. Cada bruxo que ousou empunhá-la acreditava ter encontrado o auge do poder mágico, mas a verdade é que ela sempre foi um chamariz para a perdição. E no fim, ela pertencia apenas a quem nunca a desejou de verdade. Se a varinha representa o poder, a pedra representa a dor do luto. Cadmo Peverell, o segundo irmão que desejava trazer de volta a mulher que amava. E por um instante, ele conseguiu. Só que ela voltou diferente. E o que era para ser um consolo, virou um tormento. E o amor acabou se transformando em suicídio. Essa pedra foi encontrada por Voldemort dentro do Anel dos Gaunt, que foi transformado em Horcrux, e carrega em si o peso de todos que já desejaram enganar a morte. Harry Potter segurou ela antes de entrar na Floresta Proibida, e mesmo ali, ele não usou ela para mudar o passado.
ele a usou para aceitar o fim e não estar sozinho. Mas a Pedra da Ressurreição nunca serviu para trazer alguém de volta. Ela existe para nos ensinar a deixar ir o que não nos pertence mais. Ignotto Peverell, o terceiro irmão, não buscava o poder e nem o consolo. Ele queria apenas tempo, paz e liberdade. Sua capa da invisibilidade não era comum. Diferente das outras capas que se desgastam, a dele nunca perdeu o efeito. Ela foi passada de geração em geração até chegar a James Potter e finalmente a Harry. Enquanto o mundo bruxo buscava dominar a morte, Ignotto escolheu viver plenamente e morrer no momento certo. A capa nunca foi arma de persuasão ou poder, mas sim um símbolo de paz, e talvez por isso seja a única relíquia que a morte nunca conseguiu corromper. A capa da invisibilidade foi passada de Ignotto para seu filho, e depois para os Potter. James Potter a usava em seus tempos de maroto, escapando de detenções e espionando os corredores de Hogwarts, mas ele nunca soube o que realmente carregava consigo. Harry só foi descobrir a verdadeira natureza da capa por conta própria em 1998, durante a sua busca pelas Horcrux. E isso significa que a morte sempre caminhou ao lado dos Potter, esperando o momento em que um descendente de Ignotto Peverell a reconhecesse como um igual. Já a jornada da Varinha das Varinhas é escrita com sangue e fogo, de Antíoco Peverell, seu criador que morreu ao ser traído pelo próprio desejo de poder, ao fabricante Gregorovitch, que perdeu para Grindelwald, a Grindelwald que matou e mentiu em nome de uma revolução, a Dumbledore que a carregou como uma lembrança de culpa, e finalmente a Voldemort, que nunca entendeu que a varinha nunca responderia a um coração que desconhecesse amor. Cada duelo foi uma demonstração de soberania de bruxos, que almejavam o poder acima de tudo. Mas a Varinha das Varinhas nunca pertenceu ao mais forte. Ela escolhe o mais sábio e o mais justo. Na Floresta Proibida, cercado por comensais da morte, Harry caminhava sozinho, e ele sabia o que esperava por ele. Segurando a pedra, ele recebe a visita de seus pais, Sirius e Lupin, mas não traz eles de volta. Ele apenas desfruta da companhia deles e segue em frente. E esse momento é o espelho perfeito do terceiro irmão, Ignotto, que entregou-se à morte como a um velho amigo. Harry não lutou contra o inevitável, ele simplesmente compreendeu o que estava para acontecer, e isso mudou tudo. Essa não foi a primeira vez que o amor desafiou a morte. Lilian Potter já havia feito isso anos antes, quando escolheu morrer em vez de entregar seu filho. Mas com Harry, o feitiço ancestral do sacrifício se renovou. E ao se entregar, ele estendeu sua proteção a todos que lutavam contra Voldemort. Essa é uma das magias mais antigas e poderosas do mundo bruxo. E o mais impressionante é que não se encontra em livros, mas na escolha de morrer por algo maior do que a si mesmo. E diante de tal prova de amor, a própria morte se curva. Existe uma diferença enorme entre enganar e compreender a morte. Voldemort tentou enganar a morte, criando as Horcrux. Snape tentou reviver o passado, preso ao luto de Lilian. Mas Harry compreendeu a morte e essa foi a chave. Não se trata de vencer a morte, mas de aceitar ela. E não de fugir, mas caminhar ao seu lado. E quando Harry retorna da floresta vivinho da Silva, ele não volta como o mesmo garoto. Ele volta como aquele que teve a chance de morrer e escolheu viver com sabedoria. E é por isso que ele é o único irmão que venceu a morte. Tudo isso porque ela não tinha mais nada a ensinar a ele. Mas desde cedo, os bruxos e bruxas são apresentados aos contos de Beedle, o Bardo. Mas diferentemente dos contos trouxas, onde a moral da história é muitas vezes suavizada, as histórias bruxas ensinam a verdade e a consequência das coisas. Algumas histórias nos são apresentadas, como O Coração Peludo do Mago, A Fonte da Sorte, Babbit, a Coelha e seu toco gargalhante, como nos lembra o nosso amigo Rony Weasley, e claro, o fascinante conto dos Três Irmãos. Através de uma narrativa simples, o conto ensina que a busca por poder, a incapacidade de lidar com a dor e a negação da morte são caminhos que sempre levam à destruição. Cada irmão representa uma fraqueza humana fatal: o desejo de dominação, Voldemort e Antíoco, a prisão no passado e o luto não superado, Snape e Cadmus,
e o medo de morrer que leva a decisões covardes, ou a sabedoria de aceitação, Harry e Ignoto. E por fim, o conto nos convida a olhar para dentro de si. Qual dos 3 irmãos seríamos nós? E se a morte aparecesse diante de nós hoje? E o mais importante, o que faríamos com o presente que ela nos oferecesse? Eu, o Arg, me encaixo mais na capa da invisibilidade. Eu não almejo o poder nem mesmo o amor que já se foi. Eu quero viver o máximo que eu puder e no fim eu aceitar o meu destino como um velho amigo. Mas e você, bruxão? Me conta aí nos comentários qual você escolheria e por que você escolheria. O conto dos 3 irmãos não é apenas parte da história de Harry Potter. É o reflexo de uma verdade que atravessa os séculos. A morte não é uma inimiga e não é inevitável. E só a enfrenta de verdade quem viveu com coragem. Harry Potter a venceu com escolhas e com o amor. E talvez essa tenha sido a magia mais poderosa de todas. Compartilhe esse vídeo com quem precisa lembrar que, até nas histórias mais sombrias, há uma luz no fim do túnel. E se inscreva no canal, curta esse vídeo para nos ajudar no engajamento. E se você deseja participar de um RPG totalmente focado no mundo de Harry Potter, eu vou estar deixando um link no primeiro comentário fixado. Nós se vemos no próximo vídeo.